Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Célia Silva, sou ginecologista. Há 37 anos atuo na saúde da mulher, especialidade que desde o início eu não tive dúvida, pois a minha intenção sempre foi abordar a saúde da mulher como um todo. E os que me conhecem sabem que a minha abordagem não é só a ginecologia em si, mas uma visão mais ampla, mais holística da saúde da mulher. E baseado nisso, os meus 37 anos, eu tenho procurado adquirir conhecimento que muitas vezes quem me conhece vê e até estranha, porque a minha abordagem é muito mais do que a ginecologia propriamente dita. Eu não consigo ver a assistência, o atendimento à mulher de uma outra forma que não seja um olhar nesse ser mulher que é muito mais abrangente, aonde nós temos que ter uma visão na saúde mental, a saúde nutricional, a saúde da ambiência em que essa mulher vivencia a sua vida e adequar, individualizando cada terapia, cada pessoa que está em assistência comigo. Sempre perguntam como que foi a minha formação ao longo desses anos de atuação na ginecologia. Eu procurei ter uma formação mais aberta do que o habitual. Eu baseei muito em conhecimento de bioquímica, conhecimento de nutrologia, especialização em fitomedicina. Inclusive, minha tese de mestrado abordou exatamente temas ligados aos fitomedicamentos e à saúde da mulher, principalmente no momento da menopausa. Mas eu pautei toda a minha formação dentro do ambiente universitário. Eu trabalho desde 1987 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professora da pós-graduação da Uniredentor, falando sobre nutrologia na saúde da mulher. Além disso, tivemos já atuação em pós-graduação na Veiga de Almeida, também abordando a importância da nutrologia na saúde da mulher. Toda abordagem que eu sempre dei na saúde da mulher, na prevenção, por que eu decidi compartilhar esse conhecimento? Volta e meia, quando eu estou com os residentes, os médicos mais jovens, eles veem a forma que eu faço o atendimento. Muitas vezes, frente a situações como tensão pré-menstrual, síndrome de ovário policístico, endometriose, alterações hormonais ao longo da vida da mulher, reprodução humana, a forma que eu faço assistência na baixa complexidade, que muitas vezes conseguimos resolver situações muito simples, mas com outro olhar dentro da ginecologia clássica. E o que eu faço? Uma abordagem acumulando esse conhecimento que dentro da graduação, dentro da pós-graduação em ginecologia, não é abordado. E exatamente através desse conhecimento acumulado ao longo dos anos, inclusive colocado já em capítulos de livros e no meu próprio livro, eu pretendo agora passar para vocês. Em 1987, eu havia terminado a residência em ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eis que eu tive um convite para participar de um concurso para ser médica dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu tanto amo. E o convite foi muito especial, porque era dentro da unidade de cuidados básicos de saúde da UFRJ, ou seja, era um desafio que ninguém queria, pois era dentro da favela, ou seja, da comunidade da Vila do João, naquela época se chamava favela, em 1987. E foi o grande desafio e diria um divisor de águas, porque a minha experiência era dentro do ambiente universitário, atendendo no ambulatório, ginecologia clássica, e já iniciando um consultório.
eu tinha uma visão muito restrita da ginecologia e tive a sorte do cuidado de saúde básico. Hoje é conhecido até como saúde da família, mas naquela época não existia isso, em 87. E eu tive a sorte de conhecer um trabalho da Pastoral da Criança, que era desenvolvido pela Zilda Arnes, minha querida Zilda Arnes. Essa mulher foi pioneira em relação à saúde da mulher e principalmente mostrando que com pouco você pode fazer muito. E ali eu aprendi, cuidando de 4.500 mulheres da comunidade da Vila do João e até do Pinheiros também, lidar com coisas simples, mas que eu conseguia resultados muito grandes. Essas mulheres não sabiam comer qualidade, não sabiam cuidados de higiene e ações educativas, uma sala de espera em que ela aguardava para a coleta do seu preventivo, para a sua consulta ginecológica. Eu tinha uma equipe de enfermagem treinada por mim, onde davam noções básicas a essa mulher, e isso tudo mudou. E ali eu aprendi a ter uma visão preventiva que marcou a minha vida. A partir dali, fiz formação em fitomedicina, tive a sorte de conhecer o professor Alonso na Argentina, que era o professor mais conhecido na América do Sul sobre fitomedicina. Fiz a minha especialização, isso me deu a possibilidade de trabalhar os fitomedicamentos aplicados à saúde da mulher e tive a sorte de conhecer alguém muito especial que já partiu, mas que muitos conhecem, que é o professor Elion Póvoa. Elion Póvoa foi um pioneiro dentro do estudo da bioquímica e extremamente respeitado no exterior. Me lembro de alguns congressos que estive nos Estados Unidos, o ACAM, por exemplo, eu ia todo ano naquela época, que é o American College of Advanced Medicine, aonde muitos dos temas que eram falados ali, e o professor Elion Póvoa era um dos professores convidados, reunia profissionais do mundo inteiro, e ali tinham temas que até hoje ainda não se fala aqui na nossa medicina do dia a dia. Então vocês vejam que nós temos ainda muito que aprender, e eu me apaixonei na época por essa avaliação e estudo da bioquímica na prevenção da saúde da mulher. E isso nós podemos orientar a mulher em relação à sua alimentação, aos seus cuidados do dia a dia. Não adianta trabalhar apenas com uma caneta prescritiva e olhando os tratados, onde nós temos sim o norteamento de tudo que nós vamos aplicar à saúde da mulher. Mas eu tenho muito mais a oferecer, eu tenho muito mais conhecimento. O conhecimento em relação aos fitomedicamentos e os nutrientes facilitou demais e me fez abrir o leque de conhecimento e também tendo parcerias que valeram demais a minha vida, ou seja, conhecer nutricionistas e psicólogos com uma formação de excelência na aplicabilidade dos nutrientes e também a importância na saúde mental. Essa abordagem conjunta que eu tenho hoje no meu consultório, tanto em Copacabana como na Barra da Tijuca, faz a diferença. Eu penso que muitas vezes o ginecologista ele não avança nos estudos além do que normalmente tem na ginecologia e na obstetrícia clássica. Acho muito interessante hoje e fico feliz vendo que existe hoje uma abertura, inclusive a indústria farmacêutica está abrindo mais para produtos naturais, onde nós temos alguns fitomedicamentos no mercado, nós temos alguns nutrientes, e vale lembrar que nesse caminho que eu tracei na minha vida, dentro do ambiente universitário, que alimenta e aguça meu interesse pelo conhecimento da saúde da mulher, eu
me tornei também uma consultora da indústria farmacêutica. É muito interessante, isso facilitou muito para que eu tenha resultados em termos de novos produtos. Vale lembrar que eu levei 10 anos para convencer uma determinada indústria farmacêutica a trazer o cranberry para o Brasil. E hoje nós temos vários produtos à base do cran sendo utilizados, e os médicos em geral, urologistas, ginecologistas, prescrevem. E temos evidências científicas sobre esse assunto. Só que eu já utilizo desde a década de 90 o cranberry, com ótimos resultados. Esse conhecimento do que eu posso utilizar de fitomedicamento ou não utilizar é muito importante. E os colegas, de maneira geral, não dominam esse assunto. Querem um exemplo? Por exemplo, equinácea. Equinácea, popularmente, as pessoas chegam numa loja de produtos naturais e olham, a equinácea é excelente para o tratamento da imunologia, alterações imunológicas, eu estou resfriada, vou usar uma equinácea. Mas se essa pessoa estiver em quimioterapia, uma neoplasia de mama, diminui o efeito do quimioterápico. Só que o leigo não sabe disso. E digo mais, nem o médico sabe disso de modo geral. Então, hoje, eu gostaria de deixar aqui sempre esse recadinho. Pensem em uma atualização maior. Abram o leque do seu conhecimento. Existem informações básicas, simples, do dia a dia, da assistência ao paciente, principalmente a saúde da mulher, onde você pode aplicar o bom conhecimento dos nutrientes e também o conhecimento dos fitomedicamentos. Logo que saí da residência, também ingressei na vida associativa. Eu não vejo hoje o jovem médico atuando na vida associativa. E isso faz toda a diferença, que é a maneira dele ingressar em causas ligadas à sua atuação como médico, na sua especialidade, reconhecendo situações inerentes ao município que ele atua, ao estado que ele atua e o país como um todo. Ele precisa estar engajado nas questões associativas para ver melhores ganhos em relação ao exercício da sua profissão, a qualidade do seu trabalho, o ambiente do seu trabalho, e isso fez uma grande diferença. Defesa profissional é algo que o médico não pode deixar de pensar, porque ao defender a sua qualificação profissional, ele está defendendo também a população indiretamente. Então, eu não consigo imaginar o exercício de tudo que fiz na minha vida sem pensar na vida associativa. A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia faz parte da minha vida desde 87. Hoje, eu sou a vice-presidente da Sociedade de Ginecologia do Rio de Janeiro. Mas, paralelo a isso, eu tenho atuação em outros setores. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eu faço parte da Comissão Especializada de Climatério. Na Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, faço parte da Comissão de Anticoncepção e Climatério. Atualmente nós estamos numa mudança da Associação Médica do Rio de Janeiro, aonde nós estamos concorrendo com uma chapa única, onde sou a secretária da Associação Médica do Rio de Janeiro, e atualmente faço parte também do nosso CREMERGE, o Conselho Estadual de Medicina do Rio de Janeiro. A presença e atuação no CREMERGE, onde tive a oportunidade por 20 meses de ser vice-presidente, me deu uma experiência única, pois lá nós lidamos com a ética profissional, aonde nós lidamos com a essência do exercício médico em termos de manter a qualidade e a ética acima de tudo. A atuação, a normatização e a orientação dos médicos no Rio de Janeiro como um todo, hoje nós temos em torno de 70 mil médicos, faz com que
nós tenhamos uma obrigação de atualizá-los, de incentivá-los e trabalhar, acima de tudo, a ética entre colegas e com a população em geral. Esse papel eu não abro mão, eu acho muito importante ter essa atuação associativa e também como conselheira do CREMERGE. Sou muito grata por ter conseguido esse caminhar na minha vida, paralelo a toda a atuação que tenho na saúde da mulher. E graças a essa possibilidade da vida associativa, hoje dentro do CREMERGE, eu estou à frente como responsável de grupos de etnia, atenção a vulneráveis, medicina e espiritualidade é algo que não podemos deixar de pensar. O médico que não tem essa visão mais ampla, holística, ele não tem uma boa atuação quando falamos na percepção do indivíduo. Eu não consigo imaginar um médico que não veja a medicina da pessoa. E a medicina da pessoa requer uma visão ligada à espiritualidade e à medicina como um todo. Além disso, nós temos uma atuação nas áreas básicas, onde eu estou à frente da Câmara Técnica de Mastologia, de Homeopatia, além da atuação dentro da Câmara Técnica também ali como membro da Ginecologia e Obstetrícia. Em 1987, como eu já havia dito, eu iniciei meu trabalho na Unidade de Cuidados Básicos de Saúde na Vila do João, pela UFRJ, e lá eu desenvolvia, né, com aquelas 4.500 mulheres que moravam na comunidade, um trabalho bem amplo. E um deles era ligado à saúde reprodutiva, planejamento familiar. Mas os anos passaram e, infelizmente, a violência fez com que a UFRJ saísse de dentro da comunidade da Vila do João. Com isso, em 1995, eu passei a atuar na Maternidade Escola em Laranjeiras, que é uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Levei comigo o trabalho de planejamento familiar. Esse trabalho de planejamento familiar nós iniciamos junto com a Benfam na época, que era ligada a toda a assistência de planejamento familiar, e além disso iniciei um trabalho que hoje está voltado para a saúde da adolescente. Então, a saúde da adolescente grávida. Além disso, eu desenvolvo um trabalho ligado à patologia do trato genital inferior, aplicado à gestante ou àquela mulher no pós-parto. Feito o diagnóstico de qualquer situação mais grave, nós encaminhamos para as unidades do município ou até mesmo o Instituto de Ginecologia. Nós temos uma atuação muito ampla, pois o atendimento lá eu desenvolvo junto com a nutricionista, junto com a psicóloga e junto com a assistente social, dando um enfoque muito interessante. Eu aprendo muito com as adolescentes. Atualmente o nosso planejamento familiar está voltado para os métodos de longa duração, que são chamados de LARCs. Então, esses métodos de longa duração, nós orientamos as pacientes, ou elas colocam esse método no parto, logo depois do parto normal ou pós-cesárea, ou ela faz a escolha e a inserção ocorre 30 dias depois do parto. Isso vai depender de caso a caso. Os residentes passam grande parte do seu tempo conosco, na sua atualização e formação. Isso é muito bom porque é um estímulo para que eu tenha sempre a minha atualização. E além disso, nós temos a possibilidade de orientar essa mulher para o acompanhamento a posteriori no município, nos diferentes postos. Sempre procurando dar uma visão para essa mulher, e é por isso que eu digo que eu atendo com uma equipe, porque não é só o parto, parir uma criança
amamentar, orientar a amamentação daquela criança e tchau. Não, nós temos uma responsabilidade grande com essas adolescentes. O que será dessa adolescente mais à frente? E elas são muito orientadas para que elas tenham uma visão mais ampla de vida, que pensem na sua vida ali na frente. E o importante é que ela saiba o aspecto que envolve todo o nascimento daquela criança, e ali vai nascer uma nova mulher. Não raro, é muito interessante, aquela adolescente que muitas vezes começa o pré-natal rebelde, às vezes até rejeitando, ao sentir aquela criança nos braços, ela muda completamente. Por quê? Nós trabalhamos ao longo da gestação todo esse conhecimento, toda essa vivência que ela está experimentando. Mas existe um outro aspecto também na maternidade escola que eu não posso deixar de falar, que é um trabalho que foi desenvolvido pelo professor Leonídio e nós damos seguimento, que é o Papo Cabeça. Papo Cabeça é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu faço parte. Hoje ele é chefiado pela Neuza Sampaio, e onde eu treino os jovens, quer psicólogos em formação, assistentes sociais em formação, enfermeiras em formação, nutricionistas em formação. Eles participam junto comigo em relação à orientação das gestantes adolescentes, vão nos abrigos, vão nas escolas, orientam sobre doenças sexualmente transmissíveis, o uso dos métodos possíveis, o uso da camisinha, enfim. É muito gratificante ver esses jovens envolvidos, inclusive com a questão da diversidade sexual, e esse convívio só cresce, só me acrescenta no dia a dia, e isso é um grande laboratório para mim, um laboratório de vida. Eu penso que cada vez mais nós temos que, quando eu digo nós médicos, temos que ter essa vivência mais ampla. Não adianta ficar naquela casinha do atendimento ginecológico apenas, clássico. Nós temos que abrir o leque, ver que existem diferentes populações. A mulher de 20 anos, a mulher de 30 anos, a mulher de 40 anos, enfim, esses aspectos todos têm diferenças. E os colegas, muitas vezes, não entendem que ao atender uma mulher na faixa dos 20 e na faixa dos 40, não é a mesma coisa, inclusive em termos metabólicos. E em termos metabólicos, muitas vezes é necessário o conhecimento da bioquímica para bem conduzir. Existem situações que podem passar despercebidas quando o ginecologista clássico atende baseado só na queixa da irregularidade menstrual, ausência de menstruação. Você tem muito mais que está ali atrás e que você não sabe pesquisar quando não tem esse conhecimento ligado à metabologia, ligado à nutrologia e possibilidades outras além da ginecologia clássica. A intenção é compartilhar com vocês toda essa vivência que eu tive ao longo dos anos, e estou sendo estimulada pelos residentes. Existem residentes hoje que pedem: Célia, como é que eu não vejo isso em livro? Célia, você tem possibilidade de me ensinar essa terapia que você usa associado quando você trata a endometriose, quando você acompanha uma gestação? Enfim, todo esse conhecimento é possível sim passar. Lógico que não de uma única vez. Existem detalhes que eu posso passar para vocês conforme houver um interesse. Entre em contato, deixem recados, sugestões. Estamos começando o canal para ajudar e colaborar da melhor maneira possível. Com o conhecimento que eu tenho, a vontade de querer ensinar, estarei sempre à disposição de todos.